Senhoras e senhores, boa noite. Ainda tem que gravar no escuro para piorar a noite, né? Triste. É que eu tô no hotel em Porto Alegre, mas não poderia deixar vocês sem vídeo hoje. É a promessa do canal, tento cumprir. Eu sou Felipe Noronha, esse é o Eu Vim de Santos para analisar a derrota para o Flamengo por 1-0. Vamos começar com esse 1-0. Foi 1-0, foi. Mas muita gente, muita mesmo, falava: ah, é no mínimo 4-0, ah, é 3-0, ah, se não for 6-0 já tá bom. E eu respondi: gente, que medo é esse? Vocês torcem pra quem? Pro Juventus da Moca? Com todo respeito ao Juventus da Moca, que é um time bem legal. Não, cara. Vocês torcem pro Santos, assim. O primeiro passo da mentalidade perdedora vem da torcida. Se a torcida for derrotada, o jogador que já tem uma tendência a se acomodar, vai se acomodar de vez. Esse papo de medo, não tem medo algum. E não tinha por que ter medo. Foi provado em campo que não tinha por que ter medo. O Flamengo foi melhor que o Santos? Cara, foi. Mas o 1-0 não foi 4-0. Ah, vamos tomar 4. Foi 1. Saiu num contra-ataque puxado após um erro completamente idiota, com todo respeito, não tenho outra palavra para explicar o erro do Sacha, o erro de passe. E depois para um goleiro que joga adiantado. Ah, o Vanderlei não tomava. Eu vou chegar a isso quando falar jogador a jogador. Mas se você vai comentar isso agora, você está errado. Não porque ele fosse tomar isso ou não, mas eu vou explicar por quê no final do vídeo em jogador a jogador. O Santos jogou, mostrou que não havia por que ter medo. Né? Não tinha por que ter medo do Flamengo. O Flamengo não dominou o Santos como fez com o Palmeiras. Não dominou como vem dominando os rivais recentes, ganhando de 3-0, 4-1, como foi contra o Vasco. Teve 2 3-0 recentes. Não, foi 1-0 numa jogada que surgiu de um erro idiota, repito, de um atacante do Santos. Ah, os 3 zagueiros. A formação neutralizou o ataque do Flamengo, né? No segundo tempo, que o Flamengo foi ter algumas chances mais cara a cara, por quê? Porque o Santos, ao tomar um gol bobo, né, bobíssimo, permitiu o Flamengo não se expor no segundo tempo. O Santos teve que tentar algo a mais. E aí não foi uma grande partida do Santos de fato, e o Flamengo pôde se preservar e não deu grandes chances ao Santos. Mas isso poderia estar sendo num 0-0. Se eu saio do Maracanã hoje contra o líder do campeonato, com 200 bilhões a mais para gastar que o Santos, com um elenco mais recheado, com mais opções, né? Você olha para o banco do Santos, você tem um Uribe, você olha para lá, você tem 200 opções melhores, eu saía com 0-0 feliz. Saí com 1-0 contra, sem falha da zaga. Ah, os 3 zagueiros. Os 3 zagueiros não erraram. Sem falha do volante, que eu temia a escalação, que foi o Alisson. Temia, nunca escondi isso. Sem ser falha defensiva do Ferraz. Sem ser falha defensiva do Jorge, por mais que tenha jogado mal ofensivamente. O Santos toma um gol num erro bobo do ataque e numa falha do goleiro, no mesmo lance. Qual a culpa do técnico nisso? Zero. Mas eu aposto que vai ter no top comentários aqui, que são aqueles mais curtidos, alguém xingando o Sampaoli, alguém xingando os 3 zagueiros, alguém xingando a minha pessoa, alguém xingando. Pra quê, eu te pergunto? É a mesma coisa do medo. Pra que ter medo do Flamengo? Foram lá, jogaram, tentaram jogar bola, neutralizaram durante boa parte do jogo um time melhor e tomaram um gol em 2 falhas conjuntas ridículas de jogadores que não tinham o direito de errar. Porque o Santos joga num limite. Um erro individual estraga o coletivo, porque o Santos não é um time forte individualmente. Esses caras têm que se doar ao máximo, cometer o mínimo de erros possível para esse time funcionar, que é o que pararam de fazer de alguns jogos para cá. E hoje, Sacha e Everson foram, e eu não gosto de culpar ninguém, vocês sabem disso, mas é o que eles foram hoje. Os culpados, erros individuais, de novo destruíram o sistema do Santos, que não estava dominando o Flamengo de fato, mas eu trago números aqui. Posse de bola, estou olhando no SofaScore, 51% do Flamengo, 49% pro Santos. Entendeu? Eu vou até pegar no primeiro tempo para vocês verem que não era nada absurdo. 60-40. O Santos, quando dominava a bola contra times do Paulista, era mais de 70-20 alguma coisa. 60-40 é um time, de fato, ataca mais por causa da postura do rival. Só que o Santos conseguia puxar o jogo no primeiro tempo. Teve lances perigosos. Mas eu vou chegar no individual, jogador a jogador, e vou falar quem matava cada contra-ataque do Santos. Quem teve uma atuação horrenda no ataque do Santos, né? O jogo inteiro, não só o lance do Sacha, que foi mal também. Mas já chego lá. O Santos teve chances no primeiro tempo, aí o Jorge chega e fura, por exemplo. Ou vem o chute no rebote, o volante, acho que foi o Arão, se não for o Arão, me desculpe, mas consegue tirar com o goleiro praticamente batido. O Santos criou chances. Teve mais posse de bola no segundo?
quanto? 59-41. Porque permitiu ao Flamengo, com um gol bobo, um golaço do Gabriel, um gol bobo na questão, como o Santos deu a chance desse gol ser criado, o Santos deu a possibilidade ao Flamengo de recuar, não recuar de retranca, tá? Recuar, jogar um pouco mais no contra-ataque. O Gabriel e o Bruno Henrique correram mais no segundo tempo. No primeiro não tiveram tanto esse espaço, por causa de um erro do nosso ataque, uma falha do goleiro. Não tinha por que ter medo. Os jogadores não tiveram. A torcida tem que aprender. Medo? Aqui não, jovens. Aqui não. Eu não vou respeitar quem tem medo. Lamentável a postura de muitos que tiveram medo. Felizmente a maioria dos jogadores não tiveram. Foi 1-0. Foi justo. Dá pra falar que podia perder o jogo. Mas podia ter empatado. Podia ter aberto um placar no contra-ataque no primeiro tempo que teve chance. E a história seria diferente. Medo não. Medo eu não vou aceitar. Muito bem. Eu queria começar com essa parte do medo, porque pra mim me incomodou muito. Ah, mas era brincadeira? Não era brincadeira não, porque eu falei com pessoas que estavam com medo de verdade. Pessoas próximas a mim, pessoas que gostam do canal, pessoas por aí. Tava falando de forma séria, que estavam com medo, e isso eu não consegui aceitar em nenhum momento. Foi uma postura muito ridícula de parte da torcida. Me desculpe se eu tô te ofendendo, se você era um dos com medo, vai tomar 8-0. Isso não pode existir. Começa a postura de um clube, o torcedor faz parte do clube, não faz? Começa a parte da torcida também. Sem medo. Tá, vamos colocar as coisas em perspectiva agora. Se o Santos for... acho que é a terceira agora. Vou até olhar ao vivo a tabela do campeonato, porque eu não olhei quem jogava hoje. Então o Santos pode ter caído para terceiro, pode cair para terceiro ao final da rodada de qualquer jeito. Obviamente o Flamengo já abriu 5 pontos, né? Porque estava 2 à frente, mais a vitória. Agora que eu percebi que tá realmente muito escuro. Sorte, vocês não vão precisar ficar vendo minha cara. Vou abrir a tabelinha aqui, Campeonato Brasileiro, Série A... Ah, o Palmeiras está ganhando do Cruzeiro, por isso o Santos está ganhando para terceiro, tá? Então não estava tão louco assim. Se a gente no começo do campeonato oferecem ao torcedor do Santos, ao final do primeiro turno você será terceiro, eu aceitaria, assim, dando glória a Deus, né? Diria um ex-candidato a presidente. Glória a Deus. Porque esse time não é para estar em terceiro. Quem me acompanha desde o começo sabe. Eu falo desde janeiro, esse time não vai ganhar o Paulista, me desculpem, e vai ficar ali brigando pelo 6º lugar, quem sabe um quarto, pegar uma Libertadores no Brasileiro. Se me oferecem um 3º lugar no começo do Brasileiro, eu falo, me dá e eu não largo mais. Aí você coloca as coisas em perspectiva, a realidade é que o Santos chegou muito cedo à briga pela liderança. E a gente precisa se acostumar com uma coisa, não é para falar briga pelo título no primeiro turno, é briga pela liderança. Briga pelo título começa lá nas 10 rodadas finais. Antes é briga pela liderança. A realidade do Santos sempre foi brigar pela Libertadores. Então se a gente, por exemplo, tivesse perdido do Flamengo, mas tivesse perdido, por exemplo, pro Grêmio em Grêmio, né? Que de novo alguém vai falar, não é Grêmio em Grêmio, é Grêmio em Grêmio, Grêmio onde vocês quiserem, eu tô em Porto Alegre, eu falo do jeito que eu quiser. Obrigado. Tivesse não perdido tivesse perdido outros jogos fora de casa, o Santos tem uma grande campanha fora de casa, era melhor até essa derrota, tem que ver se continua, enfim. E ganhasse os jogos contra o Fortaleza, o jogo contra o São Paulo que estava na frente, ou contra o Atlético, que foi em casa também, o Santos estaria ali na mesma posição. O Santos ganhou os jogos que não era para ganhar e perdeu ou empatou jogos que podia ter ganhado. É a realidade do Santos. O Santos fez muito mais do que devia no começo do campeonato e agora voltou um pouco à realidade. Se me dessem um 3º lugar, repito, eu aceitaria. Era uma grande posição para o Santos. Continua sendo. O Santos parece que desabou, era o líder, era o grande candidato ao título, nunca foi favorito ao título. Não será, mesmo que continue na briga até o final, não estou descartando isso. Mas a gente tem que tomar, às vezes, aquele choque de realidade. O choque de realidade é você enxergar contra um time melhor, que é o caso do Flamengo, que você tem time para brigar, desde que entre com vontade, com inteligência, como o Santos tentou fazer hoje até entregar o gol. O Santos não pode aceitar que é um time mais fraco, mas ele tem que entender que é um time mais fraco. Aceitar é, sou mais fraco, vou perder. Entender é, sou mais fraco, mas eu vou estudar o adversário para fazer grandes jogadas, para tentar ganhar a partida. Eu sei que o técnico do Santos é assim. Eu tento passar essa postura para vocês que gostam de mim, gostam do canal, eu agradeço muito. Vamos tentar ser um pouco mais tranquilo nessa análise. Não é desesperador. Quando a gente põe em perspectiva, a 3ª colocação é muito boa para o Santos. Brigar pelo um G4 é uma realidade até acima do esperado. Brigar pela liderança foi muito, muito, muito além. Não sei se a gente vai conseguir voltar a isso, não estou descartando, repito. Mas a gente precisa se adequar à realidade. O Sampaoli é o culpado? Por 3 zagueiros? Não, é o culpado por botar esse Santos do nada lá em cima.
E hoje, quando falta o talento, porque o técnico leva até certo ponto, né? Você não vai pegar o Guardiola, você não vai pegar, sei lá, o Bielsa, você não vai pegar os caras grandes da Europa, botar nesse elenco e fazer milagre. Guardiola não ia ganhar um brasileiro com esse time. O São Paulo colocou lá na briga. Só que chega uma hora que o Sacha, livre no meio de campo, precisa entender qual passe melhor e faz o pior entre 12 opções boas. E aí o São Paulo não entra em campo e fala: Sacha, faz isso. Não, no treino ele faz. No jogo, o jogador tem que raciocinar. Né? Esse é o grande problema. Eu ia falar do Sacha, mas quando eu falar de jogador, eu falo. Bom, enfim. Espero que vocês tenham entendido. Formação tática. O Santos jogou com 3 zagueiros, mas quando recuava de fato, o Ferraz fechava na direita, Veríssimo e Gustavo no meio, e o Luan fazia quase um lateral ou um quarto homem da linha de zaga. Isso servia para o Jorge ser o cara que avançava mais como meia para tentar ajudar o Sanches. O Alisson ficou obviamente centralizado e 3 atacantes. A postura da defesa durante o período do jogo com 3 zagueiros foi boa. O Santos não tomou a massa do Flamengo, ou quando o Flamengo chegava, ele não tomava grandes sustos. A postura foi boa. Mas os 3 zagueiros. 3 zagueiros, funcionou de certa maneira. Porque a gente pega a escalação e fala, 3 zagueiros são os 3 alinhados. Não eram 4, né? Era o Ferraz. Às vezes até 5 se o Jorge voltasse mais. Ou quando o Alisson recuava o suficiente para formar uma linha mais atrás, mais quase dentro da área, por exemplo. Né? É isso que a gente vem tentando conversar aqui, muita gente concorda, às vezes eu recebo, tática não ganha jogo. Não, imagina, que isso. Enfim. O Jorge não funcionou nessa função, o Jorge jogou muito mal de fato, e os 3 atacantes tiveram um problema grave, que foi, a individualidade do Soteldo, 2 os erros do Marinho. Mas já chego lá. A formação tática foi essa. Depois, quando ele tentou puxar o Cueva, ele colocou o Cueva e o Uribe, tirando o Sacha, ele tentou fortalecer o meio. Só que aquela velha história que eu tenho que repetir. Quando você pede o Cueva, você tem que entender que ele vai entrar sem ritmo de jogo, porque ele não está jogando, né? Você vai ter que entender que ele não vai chegar em um jogo só resolver tudo. Então serviu para ele voltar a pegar ritmo. E aí a gente pode esperar uma evolução. Ele não ia ser o herói, mas está longe de ser o vilão. Longe de ser o vilão. Principalmente nessa partida. Mesma coisa com a entrada do Felipe depois. Ele tentou ganhar um meio tirando o Sanches. O Felipe até criou uma boa oportunidade na esquerda, por exemplo, mas de novo o Santos está tentando cruzar demais em vez de entrar com a bola no chão, que era a grande especialidade do Santos. Eu uso o verbo no passado porque eu não sei se é mais, porque o Santos não está fazendo. Outra questão tática que dificultou muito, é claro, foi a falta do Pituca e, volto até o passado, a falta do Jean Lucas. O Alisson não pode ser o cara que sai com a bola. O Alisson não marcou mal, mas teve lances, por exemplo, teve um lance específico que no segundo tempo o Santos rouba a bola, um contra-ataque do Flamengo, o Santos rouba a bola depois já do meio de campo para tentar pressionar, só que a bola cai no pé do Alisson. O Alisson tenta conduzir. Amigo, o Alisson deu 2 toques na bola, ele perdeu a bola, porque o Alisson não sabe conduzir. Faltou um Pituca para isso, o Pituca em má fase ainda, né? Falta um Jean Lucas que conseguiria fazer isso nos jogos bons. O Santos não tem essa peça no banco, não tem dinheiro para contratar, é difícil. Por isso que eu falo, colocando em perspectiva, o Santos em terceiro é quase um milagre. A gente tem que rezar para que continue. Cair seria o normal. Dói. Não estou comemorando. Tô certo, caiu. Não. Mas a gente precisa ser realista. Vocês sabem, quem acompanha há muito tempo, que o canal sempre é assim. Bom, vamos jogador a jogador, que já estamos com 13 minutos de vídeo. O problema é que eu tenho que começar com o goleiro, né? E hoje dói falar do goleiro. Tá. A gente tem que ter uma questão que é... A gente cresce, e é cultural brasileiro isso, não mundial talvez, não posso falar da cultura de todo mundo, que para criticar uma pessoa em qualquer coisa, você tem que elogiar outra, ou falar ela é pior que outra. Quando não é necessário. Você pode criticar o Everson pelo Everson ser do estilo dele. O Everson estava realmente nervoso no primeiro tempo, errou a reposição de bola a rodo, e estava adiantado porque ele joga adiantado. O Vanderlei não tomou esse gol. Provavelmente não. Só que aí, se você puxar de memória, ele já tomou. Se eu não me engano, posso estar falando bobagem agora. No Pacaembu contra o Flamengo mesmo, ele tomou um gol de cobertura. Teve um gol, se eu não me engano, contra o Corinthians. Cobertura, chute de longe alto, né? Contra o Corinthians, se eu não me engano, também. Aconteceram lances assim. Que não foi que a clássica o Gabigol fez o gol de hoje. Só que esse estilo do Everson, você tem que sobreviver a isso. Por exemplo, em cruzamentos, ele sai adiantado, ele corta bolas que o Vanderlei jamais cortaria, porque o Vanderlei joga plantado na linha, linha do gol, a linha embaixo das traves. Ele plantado. Então, se você puxar os gols contra o Ituano, tem uns 2 ou 3 que são bolas no alto, o Vanderlei não sai, gol do Ituano. Outros jogos, tanto gol do Ituano. Santos tomando gol assim, meu Deus, gol do Ituano me abalou aqui. Contra o Palmeiras, no jogo no Pacaembu, o Vanderlei tomou um gol bobíssimo,
porque saiu mal. O Vanderlei não sai bem do gol, o Everson joga adiantado e compensa isso. Você tem dois motivos. Então não é porque o Everson errou, o Vanderlei Deus. Não é porque o Vanderlei errava, o Everson Deus. Tem que parar com isso. Você critica um cara explicando porque ele errou, sem precisar comparar com o outro. É uma comparação infeliz e injusta. Everson foi mal? Foi. Não acho que o Santos deixaria de perder se fosse o Vanderlei ou qualquer outro goleiro. Esse é o ponto, na minha visão, claro. Às vezes é uma partida decente, correta, cobriu o espaço na defesa. No ataque ele joga com o Marinho, e aí ele foi prejudicado por isso, eu já chego nisso. Os três zagueiros, como eu falei, talvez, até quando eles tomam cartão, o Sampaoli não tirou os caras com cartão. Gente, o André Hernan, repórter do Sport TV, no Premiere, para quem assistiu o jogo, foi muito bem na hora. O narrador, o Luiz Roberto, o comentarista, eu não lembro se era o Led ou o Ricardinho, os dois falando na hora. Nossa, o Sampaoli tirou o Lua Pérez, que era o único zagueiro sem cartão. O André Hernan falou, então, gente, é porque o Gustavo e o Veríssimo jogam juntos há muito tempo. E o Sampaoli, de fato, não liga muito para isso. Primeiro, não tem que ligar mesmo, porque o jogador profissional tem que saber não tomar cartão. Depois, de fato, o Veríssimo e o Gustavo jogam há mais tempo. O Lua estava estreando pelo Santos, mal jogou na Bélgica, como eu já falei aqui, né, no vídeo da chegada dele. Então, não vejo como um erro. Os três zagueiros foram bem decentes. O Luan teve uma boa estreia, inclusive, né? Eu acabei não falando muito dele. Pra mim, teve uma boa estreia sim. O Jorge foi muito mal, porque ele teve que jogar no meio. E aí, quando a gente fala, por que o Jorge não é meia? E depois, quando o Sampaoli bota o Felipe Jonathan de meia e recua o Jorge. Por quê? Porque hoje ele foi mais na meia e foi muito mal. Muito mal. O Alisson, de novo, correto até na defesa, não prejudicou o Santos de maneira alguma, mas não tem condição de jogar com a bola no pé. Mas esse é o estilo do Alisson, é isso que o Alisson sabe fazer. A gente, se precisa ter o Alisson em campo, vai ter que sobreviver a isso. Sanches, de novo, muito, muito, muito mal. Quando ele sentou no banco, ele pode falar que não gosta, ele falou até de forma respeitosa na coletiva que não gosta. O jogador não tem que gostar, ele tem que aceitar e batalhar para voltar a ser titular. Mas a torcida foi a loucura quando ele foi pro banco por 2 ou 3 jogos, foram 2, né? E eu falando, gente, o Sanches tá mal. O Sanches erra passes muito bobos, ele não controla a força. Passe curto ele dá longo, passe longo ele dá curto. Acho que a única vez no Santos que ele controlou a força do pé recentemente foi no pênalti, porque ele fez a cavadinha. Ele podia ter isolado a cavadinha, até deu medo pra mim. Mas ele tá jogando mal, não tá ocupando espaço, não tá armando o jogo, erra passe bobo, não cria, não chega na área, ele não entra na área. Atuação de novo muito ruim do Sanches. Claro, o Evandro tá lesionado, o Cueva voltando de jogo, o Jean Mota tá em uma fase. Olha a quantidade de gente em uma fase que eu tô citando aqui. Uma fase, né? Não é um jogo, é uma fase mesmo. O Sanches acaba tendo espaço, mas o Sanches tá em uma péssima fase. Me desculpem. Ele merecia banco mesmo. Hoje não tinha pra quem ser banco, mas ele tá merecendo sentar, né? Hoje, vieram comemorar comigo no Instagram. Aguilar banco, hein? Hoje vai. Mas que corneta desnecessária. Tudo bem ele ser banco, mas comemorar isso não. Eu não vou comemorar se o Santos for pro banco. Não é assim que funcionam as coisas. Vamos de Soteldo, né? Soteldo. Eu posso falar do... O Cueva eu falei, até na questão da formação. O Cueva mal teve tempo, tem que dar tempo ao tempo, aliás, de outros jogos. O Felipe eu falei bem. E... Começa pelo Uribe, então. O Uribe é o terceiro que entrou. Mal de novo, péssimo, impressionante como ele não lê jogada bem, não sabe fazer movimentação correta. Teve um passe no segundo tempo que o Sanches erra, e aí nem foi culpa dele, eu critiquei aqui e vou ter que corrigir esse ponto. O Sanches passa para o meio da área, para a entrada da área centralizado. O Sacha faz isso, né? Ele sai da área para receber esse passe, para abrir o espaço. O Uribe não, o Uribe se joga no meio dos zagueiros. O Sanches, acostumado com alguém que abre, deu o passe. O Uribe se jogou, a bola foi fácil para o Flamengo. O Uribe realmente não tem essa leitura de jogo. O Soteldo prendeu demais a bola, mas ele era o melhor desafogo para o Santos em contra-ataques, né? Aliás, eu vou passar um número de contra-ataque aqui para você. O SofaScore dá 0 contra-ataques para o Santos, eu não sei qual o critério, talvez seja a puxada em velocidade. Isso talvez não tenha tido muito não, mas nos ataques do Santos, eu estou chamando de contra-ataque porque o Santos teve menos a bola que o Flamengo, as melhores possibilidades surgiam da esquerda. De novo faltou triangulação, o Jorge não chegava, o centroavante, ou o falso 9, nem o Sacha, nem o Uribe apareciam. O lateral não existia, né, porque tinha que ser o Jorge no meio, também não chegava, o Luan ia avançar lá. Então, de novo, dos dois lados, se tem o esquerdo, mas o direito é a mesma coisa. Não tinha triangulação e precisa disso. Tem que insistir nesse ponto, é impressionante. E o Soteldo foi prejudicado por isso, mas ele prendeu demais a bola, mas de qualquer maneira era o melhor desafogo do Santos. Porque do outro lado, vocês me desculpem, o Marinho é carisma, o Marinho é legal, parece uma puta gente boa, parece, eu não conheço pessoalmente, claro, mas não dá pra ovacionar na entrada de campo, como foi na Vila, por exemplo, o Marinho, se quando ele joga, ele tenta sempre a mesma coisa. Naquele lance que estava impedido,
né? Que ele recebe na frente, de fato estava impedido, e entra na área sozinho. Tinha um Soteldo centralizado, sozinho. Tinha ele a bola na perna direita para bater. Antes do juiz apitar, porque o juiz espera a jogada. O Bandeira levantou só quando o Marinho faz o quê? Corta pro meio e cai. Porque ele toda jogada corta pro meio. Ele só tem uma perna? O que tá acontecendo? Tiveram uns 2 lances, se não me engano, no segundo tempo. Um eu tô claramente aqui na cabeça. Que ele entra na área, tem a direita livre para fazer o que quiser. Ele leva pra esquerda. Aí o zagueiro fecha, ele volta pra direita. Aí ele leva pra esquerda, na linha de fundo, sai quase com bola e tudo, tem que voltar. O Santos tem que começar a jogada. A bola vai parar no pé do Alisson, coitado, que tenta um lançamento. A bola até vai pro Soteldo, mas aí já estragou toda a jogada. O Marinho tá errando demais. O Marinho, eu prefiro o Delis, vocês sabem disso, eu nunca escondi aqui. Eu respondo as pessoas, falam, Marinho já, fora Delis. Eu falo, gente, não é assim porque o Marinho não tá jogando nada. E de novo, a atuação. O Marinho matava tudo que é contra-ataque. O Marinho teve um lance no primeiro tempo que ele salta por cima do cara. Você pega o lance rápido, parece uma falta violentíssima no Flamengo. O juiz não deu. Eu falei, meu Deus, veio o replay. Ele deu um bico pra lateral, pulou do cara, o jogador do Flamengo tirou a perna, o Marinho caiu sozinho. Mais uma atuação horrível no Marinho. Mas ele é o cara que tenta. Tenta o quê? Ele não tenta com inteligência, ele tenta cortar pro meio e bater pro gol. Ele não dá bons passes, ele não dá assistência. É muito preocupante a insistência no Marinho. Eu prefiro o Delis. Realidades. A minha, né, claro. E aí o Sacha, eu vou tentar fazer uma manobra aqui, porque o Sacha foi muito mal de fato, mas eu preciso mostrar, eu tô num hotel, né, não tô com a TV, mostrar o lance que o Sacha origina o gol. Eu vou tentar usar uma manobra com o celular, vocês me desculpem, minha mão, obrigado. Tá dando pra ver? Acho que tá dando, né? Olha como o Sacha tem a linha aqui para um passe aberto. Esse cara, que eu acho que é o Jorge, a imagem tá borrada, desculpa. Ele tá passando por trás do zagueiro que tá com o corpo vindo para cá. Nem é o zagueiro, eu acho que é o Everton Ribeiro, né? O defensor, no caso, porque ele tá defendendo. O Jorge, ele poderia dar um passe curto aqui, porque o Jorge tá projetando pra frente, enquanto o cara do Flamengo tá se projetando para defender. O Sacha vai tentar um passe do nada para alguém que tá aqui e não tá na imagem. Eu vou, claro, quando voltar para casa tentar mostrar melhor. E o Everton Ribeiro, se for outro, me desculpem, rouba a bola com tranquilidade, porque o Sacha baixa a cabeça, olha como ele tá com a cabeça baixada, e dá um passe no pé do cara. Se ele segura, gira pra direita, ele tem espaço. É de uma... Opa, desculpa meu dedo. É de uma irresponsabilidade o Sacha tentar isso. Irresponsabilidade é a palavra. Não podia ter tentado uma coisa dessa. É lamentável. E quando eu falo que o Sacha tem que ser 1-2 toques taticamente, é porque quando ele tá com a bola de armador, ele tava armando essa jogada. Dá nisso. 22 minutos, deixa eu acabar isso aqui, né? Senhores, me desculpem, como sempre, sendo educados, me lembrem se eu esqueci de algo. Pode discordar, pode concordar, desde que seja educado. Por favor, não me xingue, porque eu não entrei em campo, eu não dei esse passe do Sacha, eu não sou goleiro adiantado, apesar de que eu gosto de jogar de bem adiantado no futebol. Então, assim, a realidade do Santos é essa, mas podia ter sido um empate, no mínimo, porque os caras entraram sem medo. Não tenham medo de ninguém, jovens, medo não serve pra nada no futebol. Valeu? @FG Noronha, tanto no Instagram como no Twitter. Obrigado por mais uma vez me acompanhar aqui no Ouvinte Santos. Um beijo pra vocês. Acho que domingo não vai dar pra ter vídeo porque eu tô aqui. E depois tem que pegar avião pra voltar pra casa. Mas segunda, claro, mostro lances de Santos e Flamengo. Beleza? Valeu.